Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Estação Podcast. Aqui nós falamos de propósito, aqui falamos de identidade, cura e o agir de Deus nas estações da vida. Eu sou Clarese Souza e hoje eu recebo uma mulher que inspira pela fé, pelo coração voltado ao reino. Pastora sênior na Igreja Anatote de Alphaville, palestrante, ela é especialista também em investimentos, esposa, mãe e é uma voz profética no Ministério de Mulheres. Bem-vinda, Petrusca Junqueira! Ei, que alegria! Você recebê-la. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui juntas. Eu tenho certeza que o Senhor marcou essa data para nós, que já estava ali na agenda do Pai, né? É verdade, é verdade. E eu quero já começar fazendo uma pergunta assim, de praxe. Quem é a Petrusca? Como que você chegou até aqui, sua caminhada com Cristo? Fala um pouquinho de você, do seu testemunho, aquilo que está no seu coração. Fica à vontade para fluir. Ah, que bacana. A Petrusca, na verdade, ela é marcada por propósitos, né? E na caminhada com Cristo, nós passamos por obstáculos, porque efetivamente a nossa caminhada com Deus ela é feita de ciclos e estações. Então, ciclos iniciam, ciclos se encerram e novos desafios surgem para que novos ciclos possam se abrir de novo, né? E o Senhor já tinha algo marcado que eu creio desde o ventre materno, Ele já havia me escolhido. Eu já era separada do Senhor e eu sabia que Ele tinha algo incrível, mas eu não conseguia visualizar isso. E foi aí que ocorreu uma falência na nossa família. E diante dessa falência foi onde eu conheci a Cristo. E diante daquele recurso que sobrou em nossas mãos, nós abrimos franquias de cabeleireiros espalhadas. E entre uma delas era próximo a uma igreja. Olha. E é onde eu cuidava de uma franquia, junto ali com minha mãe. E próximo tinha essa igreja. E diante dessa turbulência e de tudo que passamos, uma mudança da água para o vinho brusca e rápida, foi onde eu conheci a Cristo. Então, a nossa falência ali foi algo muito especial para mim, por incrível que pareça, porque foi onde os meus valores foram invertidos, foi onde eu conheci a essência de Cristo, foi onde eu realmente conheci a Deus, não de ouvir falar, mas de efetivamente com Ele andar. E ali eu tive minha primeira experiência com o Pai. Porque eu fazia faculdade de educação na época. Hoje sou do mercado financeiro, né? Nada a ver, mas na época eu fazia faculdade de educação. E tinha uma menina na faculdade que dizia: Petrusca, Deus marcou sua história. Olha. E você vai falar para muitas mulheres, vai transformar muitas vidas. E Ele tem um propósito na sua vida, você precisa se posicionar. Tira essa chupeta do diabo da boca. Olha. Porque eu fumava na época ansiosa, jovem, e querendo alcançar os amigos ali, aquele status, tudo que nos envolvia no mundo. Eu falava, gente, essa menina é doida. Falar isso pra mim, né? E aquilo ficou na minha cabeça, né? E aí a igreja dela era do lado desse salão ao qual nós cuidávamos. Olha. Eu falei, quer saber, eu vou lá um dia sem falar pra ela. Porque se esse Deus que ela serve é tão poderoso assim, Ele vai fazer eu parar de fumar, Ele vai mudar a minha história. E a gente já estava nesse processo de desfazer das coisas, né? E de equilibrar os pratos ali, diante de uma outra e nova estrutura que nós precisávamos readequar. E aí foi onde efetivamente eu fui sozinha para a igreja. E o pastor estava pregando uma mensagem e ele dizia: em Tiago diz que o corpo sem o espírito é morto, a fé sem ação ela é morta, vã e passageira.
E você vai sair daqui hoje liberta. E você vai sair daqui hoje e vai jogar o seu maço de cigarro no lixo. Olha. E você que fez um voto com Deus e disse que você não conseguiria, eu profetizo na sua vida, que amanhã você vai ter nojo do cigarro e você nunca mais vai fumar. Falei, gente, a minha amiga tá aqui. Ela falou tudo pra ele. E eu vou sair daqui dessa igreja, pelo amor de Deus. E olha que loucura. Ela não estava, foi um dia que ela não estava. Olha. E eu saí. E eu fiz exatamente o que o pastor falou. Joguei meu maço de cigarro no lixo. Profetizei ali que pela fé eu não teria mais vontade de fumar um maço de cigarro por dia. No dia seguinte, eu fui para a faculdade. Eu sempre fui muito envolta de amigas, muitas amigas. Uhum. E ali, na segunda-feira, eu já esqueci tudo que eu tinha vivido no domingo. Uhum. E quando eu fui acender o primeiro cigarro e dar o primeiro trago, eu comecei a passar mal. Olha, Espírito Santo. Passar mal. Elas me levaram para o banheiro, eu não entendi o que estava acontecendo, mas eu entendi o que estava acontecendo, né? Era o Espírito Santo de Deus já dizendo para mim, sou eu, filha, você me pôs à prova. E eu tô aqui para dizer que sou eu, né? E dali em diante eu nunca mais fumei até agora a eternidade, né? Amém. E foi assim a minha primeira experiência com Cristo. Eu falei, ele é poderoso, ele é real, porque ele realmente escutou as minhas orações. É verdade. E ali tudo que eu acreditava de valores, que era onde eu achava que tinha valor, que era onde eu achava que tinha essência, que estavam nas riquezas do mundo, que estavam nos bens materiais, que estavam dentro daquilo que nós poderíamos tocar, usufruir, ter. Eu comecei a ver que aquilo era vão, era passageiro, que aquilo que brilhava para os meus olhos já não estava mais fazendo sentido para mim. E os meus valores foram invertidos ali em Cristo. E eu consegui começar a ver o valor do Pai. E eu conseguia começar a ver valor nas pessoas através da essência que elas tinham. Porque eu não tinha tempo para conversar com as pessoas, para olhar nos olhos das pessoas, porque eu estava sempre envolta a muita gente, estava sempre corrida, estava sempre com agenda, sempre com afazeres. E na verdade, Deus, ele não nos quer ocupada, né? Deus, ele nos quer para ele. E aí eu comecei a entender do meu tempo com Deus, do meu valor com Deus, da minha vida de secreto. E comecei a construir uma nova história. E tudo que eu construí foi através do poder da oração, do jejum e da oração. Foi ali que naquela igreja eu fui transformada, comecei a frequentar o Ministério de Intercessão, depois fui para o Ministério de Cura e Libertação, isso eu estou dizendo de 22 anos atrás, né? No início lá da minha conversão. Ou no interior, que lugar? São Paulo. Era o nosso antigo ministério. E ficamos 22 anos nesse antigo ministério. E dentro desse ministério eu fui curada, fui restaurada, fui resgatada. E ali dentro daquele propósito de jejum e oração com o Senhor, eu pedia para que o Senhor me apresentasse um marido. Um marido a qual fosse dele, a qual tivesse um coração segundo ao coração de Deus. A qual tivesse estrutura para me trazer uma família, porque eu não podia mais ter a mãe ideal, porque emocionalmente estava debilitada. Eu não pude ter um pai ideal, mas eu poderia ser a mãe ideal para uma família e dar um pai ideal para os meus filhos. Foi onde eu ressignifiquei a minha história. E foi onde Deus começou a cumprir os propósitos dele, e meio ali o Ministério de Intercessão e de Cura e Libertação, onde eu conheci o meu marido, que já vinha de berço evangélico e que já tinha uma história com Cristo, com os pais pastores, irmãos pastores, uma família pastoral. E ali eu conheci o poder da mesa, o poder de partir o pão, o poder de
ter uma troca, olhar nos olhos, saber a verdade com o que aquela pessoa carregava. Porque eu sempre estava em restaurantes, pegava o carro e ia para um restaurante, e não tinha esse tempo de comunhão de mesa. E eles, lá na família do meu marido, zelavam muito por isso. E eu comecei a trazer esses valores do reino para mim. E foi onde nós construímos a nossa família, onde meu coração foi mudado efetivamente, onde eu vi valor em propósitos que antes talvez eu não veria. Ali oramos muito tempo para o nosso relacionamento acontecer, porque na época a gente tinha que orar e oramos aí 1 ano e 2 meses para poder casarmos. Ai, que legal. E depois de 1 ano e 2 meses casamos e tivemos nossos filhos, Pedro, que hoje tem 15 anos. Olha. Pietra, que hoje tem 9 anos, né? Então somos a família P, né? É verdade. Petrusca, Peri, Pietra e Pedro. Olha. E tem os nossos cachorros também, Pegasus, Pilar e Petrus. Que bênção. Moramos na Apetubás. Então, assim, somos realmente a família P. Então, Deus transformou a nossa história e nos possibilitou hoje a cuidar de famílias, lares estruturados, famílias estruturadas, as quais não tiveram aí um respaldo paterno, materno, mas a qual tem hoje a oportunidade de encontrar o Pai Celeste como aquele que é o condutor das vidas, e nós, como pessoas que podem possibilitar e auxiliá-los para uma vida melhor em Cristo, né? Então, essa nosso resuminho aí, bem breve, dessa transformação. Amém. Que Deus fez, né? Na minha vida. E Deus não restaurou só uma área, Deus restaurou todas as áreas, né? Deus restaurou a vida ministerial novamente. Deus restaurou a vida profissional, né? Me colocou dentro do mercado financeiro, onde eu também posso possibilitar vidas, ajudar a cuidar daquilo que é de mais precioso para elas. E também a cuidar da noiva, da igreja, do corpo de Cristo, né? Ajudando vidas. Nós somos pastores que pastoreiam de perto. Nós vamos nas casas orar, ungir as casas. Nós temos um altar bem baixinho ali na igreja para ter essa aproximação das vidas, caminhar com eles, instruir eles. Porque efetivamente nós somos impulsionadores. Né? Nós impulsionamos vidas, né? Amém. E queremos que eles fluam no rio deles. E é dentro de nós vermos isso acontecendo, é onde está a nossa maior plenitude. É verdade. Ver eles evoluindo, ver eles crescendo em Cristo, ver eles fluindo no propósito, no chamado a qual o Senhor os designou, né? E cumprindo o ID. A nossa igreja é baseada no ID, pregai o evangelho a toda criatura. É uma igreja evangelística. Amém. É uma igreja para fora das 4 paredes. Que sim, cultuamos a Deus, temos tempo de comunhão, somos uma igreja em núcleos, mas somos para fora também, levando o evangelho como um testemunho vivo daquilo que ele tem feito dentro de nós, cuidado dentro de uma casa, né, estabelecida pelo Senhor, mas sido voz lá fora. E eu acredito que é para esse tempo que ele nos chamou, né? E também temos dentro ali um ministério de mulheres, a qual esse ministério tem frutificado. Deus tem levantado mulheres a cumprir o ID, a se posicionarem. E essa é a nossa maior alegria. Se sua jornada espiritual fosse uma estação do ano, qual seria hoje e por quê? Eu acho que seria setembro. Setembro? Porque em setembro foi aonde o Senhor nos marcou como corpo, nos deu uma casa nova, apropriada.
Foi dia 7 de setembro, o dia que a nossa igreja inaugurou o campo de Anatote. Ali foi o dia que o Senhor fez para o início de um novo ciclo. Amém. Anatote, quando Jeremias avistou Anatote, ninguém dava nada para aquela terra. E era uma terra improvável, né? A qual ele avistou. Mas, na verdade, era uma terra de restauração, era uma terra de cura, era uma terra de possibilidades. Na época, Jeremias tinha acabado de vir da guerra, do exílio. E foi tudo que nós vivemos. Nós vivemos guerra, nós vivemos exílio. O meu marido se posicionou de uma forma, assim como o sacerdote mesmo da nossa casa, e disse que eu não quero viver, eu não quero levar para a próxima estação coisas da antiga estação. Eu quero começar tudo de novo, vamos deixar tudo para trás. Até coisas que nós tínhamos conquistado financeiramente ali no antigo ministério. E ele quis deixar tudo. Tudo. Não quis levar nada. E eu lembro que diante de todo o ocorrido que aconteceu, depois também não permitiam mais nós entrarmos ali na igreja, né? Porque já tínhamos declarado que íamos sair com as vidas para cuidar de vidas e não de placa. E ali não deu tempo de nem nós tirarmos as nossas coisas pessoais. E o meu marido era muito amigo da moça que era ajudante de limpeza da igreja. E ela ligou para o meu marido e disse: pastor, eu sei que você não quis pegar as coisas que pertenciam a vocês aqui, mas tem uma coisa que eu quero que vocês levem, que eu sei que é da pastora e que ela comprou recentemente. E era uma arca da aliança. Uma arquinha pequenininha assim, dourada. E 1 litro de óleo da unção fechado, que a gente não tinha nem aberto ainda. Ela falou: passa aqui que eu vou entregar para vocês o óleo da unção e a arca, porque vocês compraram e pertence a vocês. E quando ele me contou aquilo, eu falei assim: é Deus falando para nós, amor, que nós vamos levar tudo o que nós precisamos, que é a presença de Deus. E o azeite, o óleo que foi espremido, que foi esmagado, que foi ali triturado para que pudesse extrair desse óleo, desse azeite, algo melhor. Um perfume agradável ao Senhor. Amém. E fomos com a arca e o óleo da unção para o novo templo. Então, dia 7 de setembro foi a marca de um novo tempo que o Senhor nos possibilitou novamente, porque Ele faz de novo e de novo, quantas vezes forem necessárias, para que o cumprimento do propósito, da chamada que Deus tem para nós aconteça. E foi ali, dia 7 de setembro, que Deus concretizou um marco de novo, nos deu uma terra apropriada nossa, levou as vidas as quais Ele queria alcançar para essa terra e nos deu a possibilidade de recomeçar de novo. E então, Anatote é a marca, é o símbolo. Anatote não é nossa, Anatote é de Jesus. Amém. E foi a marca que Ele nos deu a possibilidade de recomeçar novamente e ajudar as vidas a serem curadas, libertas, restauradas. E essa é a nossa maior alegria hoje. Amém. E teve assim um primeiro sim que você deu para Deus, que realmente mudou sua vida? E aquele que ninguém viu, mas que alterou tudo? Teve assim uma fase assim? Teve, na verdade, foi exatamente o dia que eu fui conhecer a igreja, há 22 anos atrás, né? Que eu não fui para ficar vulnerável, eu fui para me entregar. Eu não fui para um dia estar, outro dia não estar.
eu fui naquele dia, e daquele dia em diante, a minha vida mudou para sempre. Tudo que eu faço, tudo que eu tenho planos, tenho sonhos, tenho propósitos, eu consagro antes ao Senhor. Eu apresento antes, diante do altar do Senhor. Então, ali foi uma virada de chave na minha vida, a minha decisão de ir. Porque às vezes é muito difícil nós decidirmos estar. Ser presente, estar por completo e não pela metade. E nos entregar para nos abrir para ser curadas e transformadas, porque no mesmo lugar que eu me abri para ser curada e transformada, foi o mesmo lugar que me feriu muito. Então, numa ponta eu tinha cura e restauração de Deus, e em outra ponta eu estava ferida e magoada com pessoas, com situações que dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, que são as pessoas que vêm para nos lixar, para nos lapidar, né? Um amigo afia o outro amigo. E ali eu também fui curada, também fui restaurada dos próprios traumas que eu obtive. Ali também. Então, tudo que a gente vivenciou, né, nesses 22 anos de ministério, nos possibilitou hoje a termos um lugar e tentarmos fazer da forma que possa agradar ao Senhor. Sempre pedindo para Jesus para que nós não venhamos a atrapalhar aquilo que Ele tem. Não só para nós, mas para as vidas. Nós queremos ser uma válvula ali de bênçãos, né? E não de interrupções, mas de fluir do Espírito mesmo. Então, é esse o nosso maior desafio hoje. Não atrapalhar os planos e os propósitos de Deus para as nossas vidas. É verdade. E quando você não está ministrando, quem é a Petrusca no silêncio assim da casa, no seu quarto, enfim? É engraçado, né? Porque eu que sou muito voltada às amigas, à comunicação, sou uma pessoa extrovertida, tenho muitas amigas, né? Eu gosto do meu espaço também. Eu gosto do meu momento. Então, às vezes a Petrusca precisa estar sozinha. Às vezes eu saio para tomar café sozinha. Aí o meu marido fala, mas você vai com quem? E eu falo, eu vou sozinha. Solitude, solidão. Porque às vezes eu vou tomar um café com o Espírito Santo, eu vou ouvir a voz de Deus. Às vezes vai ser dentro do meu quarto, às vezes vai ser no banho, às vezes vai ser lavando uma louça, às vezes vai ser tomando um café, mas convidando o Espírito Santo para que efetivamente esteja ali conosco nos ministrando, né? Então, para mim, esse é o meu maior presente. São esses momentos de solitude com o Pai, que não é de solidão, mas é de solitude mesmo, de intimidade ali com o Espírito Santo. E como eu preciso desses momentos hoje. E é tão impressionante, porque antes eu não me via assim. Sempre ocupada, sempre fazendo alguma coisa. E como hoje é necessário eu parar e ter esses momentos. Isso recarrega, não é? Isso reabastece, né? Isso. Reabastece o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E foi através dessas paradas, dessas pausas, desses reabastecimentos que o Senhor falou para eu voltar à mesa. Então, nós estamos voltando como Ministério de Mulheres e Colunas ao estudo do livro A Experiência do Lar. Então, nós iniciamos o estudo desse livro. Todas as sextas-feiras, nós como mulheres fazemos o estudo juntas, resumimos esse estudo juntas. E esse estudo tem edificado a nossa vida, a nossa casa. Mulheres já têm vindo trazendo muitos testemunhos de mudanças dentro do lar, de prazer em servir, prazer em preparar uma mesa, prazer em ser ouvidos e não só voz. Então, assim, há uma mudança muito grandiosa que o Senhor tem feito mesmo. Amém. E nós estamos muito felizes
com esse passo que o Senhor nos instruiu em momentos de solitude, para que nós tivéssemos essa decisão de estudar esse livro juntas e sermos edificadas juntas com uma grande troca. Porque, na verdade, é uma troca. E lá, nesse grupo que vai 20 mulheres, nos possibilita trocar experiências. Então, tem 3 dias de estudos, que a gente resume o livro juntas, e tem um dia de experiência da mesa. Olha. E aí, 3 estudos e um dia na experiência da mesa. E cada dia vai uma testemunhar. Essa última vez foi uma doutora falar da saúde da mulher. Então, assim, cada hora Deus nos ministra e prepara algo novo, assim, sabe? Ai, que bom. Que esses momentos de solitude nos proporcionam a trazer a realização da execução, né? Em prática. E tem algo que você já pediu para Deus para tirar, mas Ele te ensinou a conviver para amadurecer? Tem. Na verdade, desde quando nós falimos, né? E nisso tudo minha mãe acabou se separando. E dentro dessa situação, a princípio nós alugamos um apartamento para ela morar e cuidamos dela, porque ela resolveu ali abrir mão de tudo. E também emocionalmente acho que ela não tinha forças para comprar brigas, injustiça, enfim. E decidiu abrir mão. E dentro disso nós apoiamos ela, né? Ao início tivemos a possibilidade de ajudá-la alugando um local para que ela pudesse estar. Posteriormente a isso veio pandemia, né? E aí, quando veio a pandemia, eu falei para o meu marido, vamos vender tudo que nós temos. E vamos comprar uma casa em Alphaville. Uma casa bem grande, com 4 suítes. Dar uma suíte para mim, uma suíte para nós, né, como casal, uma suíte para o Pedro, uma suíte para Pietro e uma suíte para minha mãe. Né? E ali, que fazem isso 5, 6 anos, né? Vai fazer. Por aí. Ela começou a morar conosco, né? E ela me ajudou muito com a Pietra, porque eu no mercado financeiro, com a igreja, muitos afazeres, ela sempre me apoiou, me ajudou, cuidou da Pietra, me ajudou uma época a cuidar do Pedro também, que hoje o Pedro tem 15 anos, não quer ser cuidado por ninguém, né? Mas isso, ela sempre foi um braço muito forte, sempre me ajudou, sou assim, muito grata a ela, né? Muito grata mesmo. Mas hoje as crianças cresceram, né? Um tem 15 anos, outra tem 9. Já não querem mais o cuidado da avó, né? E eu sinto que tá independentes, né? chegando o tempo de Deus preparar um novo rumo, né? Na vida dela também, que tem vida ainda aí, né? Tem história ainda para acontecer na vida dela. Em nome de Jesus. E nos desvincular, né? Então, nós estamos nesse processo aí, em de repente vender a casa e transformar em 2, né? em 2 lugares. Para ela não precisa ser algo muito grande, né? Um apartamento pequeno já serve. Mas eu sinto que esse tempo também me forjou, também me amadureceu. Também me fez acolher mesmo quando não me acolheram lá atrás. Então, foi desafiador. Mudou, assim, a visão, não é? Mas Deus trouxe possibilidades que o nosso coração se encontrou em paz,
né? E a paz, ela é o árbitro dos nossos corações, mas eu sinto que esse momento está chegando, né? Dessa ruptura, né? Quando diz, né? Do trono de Jessé sairá um rebento. E das suas raízes frutificará. Então, às vezes, precisa haver uma ruptura, um rebento. Verdade. Para que das nossas raízes lá, que tem lá no fundo a água da vida, né? Faça movimentar essas águas novamente e faça frutificar de novo, né? Porque ele é especialista em frutificar, em dar frutos de novo e fazer de novo quantas vezes forem necessárias. Sim. E é isso que eu falo para ela. Eu falo, mãe, Deus dá possibilidades de fazer de novo, e trazer vida de novo, e trazer possibilidades da onde não teria, né? Então, nós estamos nesse processo aí de oração e para que o caminho do Senhor, né? Amém. Se abra e vamos estar sempre perto e sempre, não tem como, mas eu sinto que é esse tempo de amadurecimento, de fluir algo novo precisa acontecer, né? Amém. E como é difícil às vezes a gente deixar ir, e como é difícil às vezes a gente desprender, mas quando chega um momento a gente precisa saber que é Deus fazendo, que é a mão dele realizando. Verdade. E que é depender do Pai, né? É verdade. E quando ele fala, quando é dele, tem a paz. Mesmo quando a gente não quer muito, quando a gente sente, né? Mas é cômodo. Paz, e aí você fala, não, esse é o caminho. É porque é cômodo estar como estamos. É verdade. Mas o Senhor não está no conforto, né? O Senhor não está na comodidade, né? Então, às vezes, é necessária essa ruptura. E, às vezes, é necessário a gente também ter algum desconforto para que Ele venha e faça, né? De novo. E é isso. E como você ouve Deus nos dias em que você não sente nada? Olha, que pergunta difícil, porque eu vou te dizer, eu sou uma pessoa muito sensível espiritualmente, né? Muito sensível no espírito. E eu tô todo tempo assim, querendo ouvir a voz de Deus, eu tô todo tempo no carro buscando a Deus, pondo um louvor, pondo a Bíblia em áudio, que às vezes eu vou escutando a Bíblia em áudio, né? No trânsito. Mas sabe, eu acho que silenciar a voz do mundo dentro de nós é o maior segredo. Porque quando a gente silencia a voz do mundo, quando a gente silencia os ruídos, quando a gente silencia o que acham, o que pensam, quando a gente silencia os olhares julgadores, o dedo que aponta, o olhar que julga, quando a gente silencia tudo isso, é onde a gente encontra Deus. É onde Ele fala, filha, volta a olhar para mim. Né? Volta o seu olhar para mim, volta o olhar ao alvo, ao autor, ao consumador das nossas vidas, que é Cristo Jesus. Por isso que em Provérbios 13:20 diz assim, não ames o sono, para que não te empobreçais. Abra os teus olhos, que te fartará o teu próprio pão. E há um tempo que eu vejo que o povo anda num sono espiritual achando que tá tudo bem, em um lugar confortável, um lugar de comodidade. Mas o Senhor, Ele tá nos levando nesse tempo e nessa estação para não estar nessa zona de conforto, não estar nesse lugar. Então, Ele está dizendo assim para nós, abra
os teus olhos espirituais. Quando ele diz abre os teus olhos, é os olhos espirituais. Que se fartará do teu próprio pão. Pão esse não é pão físico, não são coisas físicas, são coisas no espírito. Então, quando ele diz, abre os teus olhos que te fartará teu próprio pão, uma fartura que vem de uma plenitude daqueles que têm vida no secreto, que têm vida de intimidade com Deus. Porque muitos querem ser voz, mas poucos têm vida de busca. Então, quando vem alguém que, assim, ó, querendo ser muito voz, querendo ter muita voz, eu fico, se essa pessoa, Senhor, tiver tempo de busca, de secreto, de intimidade, de solitude, de leitura da palavra, de jejum, de oração, de temor a Deus, ergue essa pessoa que não seja nem eu, mas que ela seja levantada de forma sobrenatural, que alguém olhe ela, que o meu marido olhe, que as pessoas percebam. E aí o movimento começa a acontecer naturalmente. Aí eu falo, nossa, mas o pastor falou isso, mas a fulana, mas isso aconteceu, mas isso... Será mesmo? Até eu às vezes questiono, porque o meu marido, ele é bem firme nas decisões dele, né? E ele decidiu não bem querer. É aquilo. E eu até ontem mesmo falei pra ele de uma situação que ele tava... Falei, sério, amor? Né? Você chamou, você convidou para esse momento? E aí Deus vem logo e me responde, vida de secreto, vida de intimidade, vida de profundidade. Porque quem desce no profundo, quem desce no secreto, a voz, ela não precisa nem ser uma voz de milhões de pessoas, dessas, né, desses algoritmos hoje que nós vemos, mas ela é uma voz que traz cura, transformação e renova as vidas. É verdade. Então, tudo que nós precisamos hoje, nesse tempo, é ter pessoas que é uma voz que traz cura. É verdade. Né? Porque é essa cura que o Senhor está querendo curar o Brasil, curar as nossas vidas, curar a nossa alma batida, ferida. Então, essa voz é uma voz que repercute, porque é uma voz que vem do esmagamento. É uma voz que vem do choro, do secreto, né? Isso não tem preço. É verdade. E aproveitando essa sua fala, falando de mulheres nesse tempo, o que te faz chorar no espírito quando você olha para as mulheres dessa geração? Incrível. Eu vejo assim, as mulheres dessa geração distraídas. É um tempo que o inimigo ele tenta trazer muitas distrações. Olhares para um foco, lugares que não são um lugar de Deus, né? É um anseio em sentar em algumas mesas, há um anseio em estar com algumas mulheres, com algumas pessoas influentes. E Deus tem falado muito ao meu coração, filha, será que essa mesa que te convidaram, será que essa mesa dessas mulheres influentes é a mesa que eu estarei contigo? Então, se eu tiver que dizer algo para essas mulheres desse tempo, dessa estação, pergunte antes para o Senhor qual é o lugar que você tem que estar, qual é a mesa que você tem que se assentar, qual é o lugar para você e que realmente vai te reabastecer, não vai ser algo superficial que você vai sair mais vazia do que entrou, porque a nossa alma se esvazia e para que nós possamos dar de novo, nós precisamos nos encher de novo. Amém. E a gente vai ter que se encher todas as vezes que a gente for dando. Então, quanto é importantíssimo nós perguntarmos para o Senhor. Então, mulheres, se eu puder dar um recado aí, você que está do outro lado, se eu puder dar um recado para você, mulher, eu digo hoje, para você, mulher, todos os seus compromissos, tudo que você for fazer, pergunte ao Espírito Santo, Senhor, essa mesa, esse lugar que o Senhor está preparando, será que efetivamente essa mesa, esse lugar e esse convite que o Senhor está preparando para mim, foi o convite vindo da parte do Espírito Santo de Deus para mim? Será?
Nós precisamos chegar num tempo que nós vamos a perguntar tudo para o Senhor, tudo para o Espírito Santo de Deus. Pergunte para Deus, essa mesa é uma mesa que o Senhor vai se assentar? Essas amigas são amigas de Jesus? Porque eu não quero mais perder tempo, eu quero ser amiga de Jesus, eu quero ser amiga das amigas de Jesus, eu quero ter um tempo que eu tiro para estar na mesa com amigas que exalam o cheiro de Cristo e que aonde eu sentar com elas, eu sinta o vento do Espírito Santo de Deus soprando, a atmosfera do lugar mudando e a presença de Cristo sendo tocável, real ali comigo. É com essas mulheres que eu quero estar. Então consagre ao Senhor os teus planos para que eles possam ser bem-sucedidos, é o que diz a palavra de Deus. Nós precisamos parar de nos distrair, consagrar, apresentar para Deus e pedir para Deus a orientação. Essa porta é do Senhor, porque se não for, Deus, feche. Se não for, Deus, não traga paz no coração, porque a paz, ela é o árbitro do coração. Aonde tem dúvida, aonde tem incerteza, não é para ir, não é para estar. Tem dúvida? Não vá. Não faça. Até que Deus fale claramente ao teu ouvido. É o propósito. É eu que estou abrindo. Porque do contrário, você vai entrar vazia e sair vazia. Ou você vai entrar vazia e não sair tão cheia daquilo que você efetivamente precisar se encher, né? E a gente volta às vezes assim, né? Eu tava comentando até com uma amiga minha querida esses dias. Falei, amiga, a gente precisa discernir mais. Ter mais discernimento no espírito. Aonde nós estamos perdendo tempo com essa movimentação que está acontecendo. E aonde efetivamente é o nosso lugar. É verdade, um barulho, né? Vai seguindo o barulho. E não ouve o Espírito, a direção de Deus. E a outra pergunta que eu quero fazer é: qual não é a cura que as mulheres estão buscando, mas é a cura que elas realmente precisam? Elas não buscam, mas é ali que elas precisam. É que muitas querem ser curadas e poucas querem se abrir para a cura. Então, são duas coisas diferentes uma da outra. Muitas querem ser curadas, mas tampouco se abre para que isso venha a acontecer. A mulher do fluxo de sangue, quando ela foi até Jesus, ela vivia um momento ali de impossibilidades. Ela, 12 anos, estava com aquele fluxo de sangue. Naquela época, aquela mulher, naquele nível, naquela situação, era uma mulher a qual era improvável. Era uma mulher rejeitada pela sociedade. Então, ela não somente deu um passo de fé, mas ela cessou os ruídos. Ela cessou aquilo que impossibilitava ela de seguir à frente. E ela foi. E em meio àquela multidão, Jesus parou e disse: quem me tocou? Quem me tocou? Pois de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Alguém me tocou de forma diferente. É o que ele disse. Ainda Pedro, um de seus discípulos, indagou Jesus e disse: Senhor, a multidão te cerca, todos te cercam. E o Senhor está perguntando quem te tocou? E ele falou: não, alguém me tocou de forma diferente. E ele olhou rapidamente ao chão, olhou para aquela mulher e disse: filha, vá em paz, porque a tua fé te salvou. Então, o que nos separa até o momento de nós sermos curadas é o nosso passo de fé. Porque, na verdade, as mulheres, elas estão querendo ir com algo pronto. Elas estão querendo ir com algo já preparado para a cura completa. Elas estão querendo buscar algo já pronto. Enquanto há um processo, aquela mulher daquele fluxo de sangue, ela passou por um processo até chegar perto de Jesus. E mais do que esse processo de chegar perto de Jesus, ela não foi com uma fé sentida. Ela não esperou sentir fé. Então tem muitas mulheres hoje que elas só se movem se elas tiverem fé.
Elas só vão se elas sentirem a fé. E a fé, às vezes, ela não precisa ser sentida. Ela precisa dar o passo para que o Senhor possa realizar o resto. Como diz em Tiago, o corpo sem o espírito é morto, a fé sem ação, ela é morta, vã e passageira. Então é necessário com que nós venhamos a dar um passo de fé, mesmo que ela não seja sentida, para que posteriormente o sentimento da fé venha e o Senhor complete a boa obra em nós. Mas o que possibilita as mulheres de alcançar, o que impossibilita, na verdade, as mulheres hoje de alcançar a cura efetivamente, a restauração por completo, é elas quererem sentir para poder ir. Elas quererem, não é? Estar prontas para ir. A gente não vai estar nunca pronta 100%. E não é 100% que a gente vai ter que estar sentindo para acontecer. Então, é nesse momento que Deus mais se move. E é nessa lacuna que nós estamos perdendo possibilidades do milagre, do agir sobrenatural de Deus acontecer. Verdade. Então, nós estamos perdendo tempo numa lacunazinha, num espaçozinho para o milagre, para alcançarmos o milagre de Deus. Para o milagre de Deus estar ali, logo ali à frente. Então, não perca tempo mais, mulher. Não perca tempo. Não espere estar pronta. Não espere sentir. Não espere ter que ver para crer. Nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos ir, mesmo sem fé, mesmo sem sentir. E é ali que Deus vai operar um milagre. É ali que a impossibilidade vira possibilidade. Né? Então, é mais... É verdade. E é uma mentira silenciosa, não é? Isso aí é como se fosse uma procrastinação, né? Que aprisiona as mulheres cristãs hoje. Sim. Né? Exatamente isso. Na verdade, a procrastinação, ela impede o mover profético, né? Porque é tanto tempo na zona de conforto, é tanto tempo num ciclo que vai e volta, que o mover profético do milagre, da ruptura, do acontecimento não vem. Porque, na verdade, nós mesmos impossibilitamos o profético de acontecer. Então, há um tempo que o Senhor chama mulheres proféticas. Amém. A se levantarem com voz profética, porque Débora era uma voz profética. E Débora falava debaixo daquela árvore e direcionava o povo já profeticamente. Né? Débora falou, eu vou. E ele queria, você vai, Débora, se você for, eu vou. Eu vou com você. Mas quem vai tomar posse daquela terra vai ser uma mulher. Né? Então, assim, ela profetizou antes de acontecer. Amém. Então, quantas são as vezes que nós estamos perdendo essas lacunas de profetizar antes de acontecer? Então, nós precisamos nos posicionar com uma voz profética nesse tempo. Amém. Para muitas mulheres que virão e que precisarão ser orientadas. Amém. E quando que você percebeu que o chá de mulheres, ou né, sua reunião de mulheres ali, naquele dia que vocês separam, era mais que um encontro, era um lugar de transformação real? Então, na verdade, eu sou muito movida, eu não sei se é por conta também da vida profissional que eu vivo, né? Que é muita loucura o mercado financeiro. Mas eu sou muito movida a desafios, né? E eu peguei o Ministério de Mulheres como um desafio para mim. Né? Eu falei, Senhor, eu não quero só cuidar de um Ministério de Mulheres as quais eu não vejo mulheres serem transformadas. Eu quero cuidar de algo ao qual reflete a tua glória, a qual reflete o testemunho de mulheres. Então,
o que é o melhor de tudo na vida cristã? É ver o testemunho de mulheres sendo curadas, libertas de dentro para fora, não algo superficial. Sim. Algo de dentro para fora, uma mudança interna. Só barulho, né? E aí foi aonde eu falei, Deus, me traga mulheres com essas ferramentas que também me ajudem a tirar mulheres de cativeiro, mulheres aprisionadas, maldições hereditárias. Me ajude, traga mulheres com esse propósito, com esse chamado para me ajudar a libertar outras mulheres. E Deus é tão especialista que ele veio me linkando a mulheres. Esse último chá de mulheres que nós fizemos foi com a pastora Anit Jéssica, né? Que também carrega dessa unção. E foi tão especial. E as mulheres ali todas caídas no chão, rendidas mesmo ao Espírito Santo de Deus, sem se preocupar com que roupa estava vestindo, chorando, se entregando de uma forma genuína, verdadeira. E ali que eu comecei a ver a restauração. Hoje também vindo com minha amiga que me trouxe aqui, né? Nós no carro conversando. Falei, minha amiga, Deus também quer usar a sua vida para levar o seu testemunho, né? Da sua vitória, da transformação do seu casamento, da sua casa, tudo que Deus operou nesse tempo aqui. Então, quantos testemunhos às vezes nós guardamos pra gente? Eu falei, já liga pra Dai, que é a moça que nos ajuda no Ministério de Mulheres, já fale pra ela que você vai testemunhar, porque a gente precisa ouvir testemunhos. É verdade, edificar o reino. Edifica o reino, a gente também é uma voz, e a partir disso Deus também abre possibilidades para a gente navegar e fluir no rio dele, né, no chamado que ele nos apropriou. Então, às vezes a gente só precisa se posicionar mesmo para que as coisas venham a acontecer. É verdade. E falando sobre família, sua família, ela se envolve no ministério com você, seu esposo, seus filhos, no caso, como que é aí essa dinâmica do lar? Olha, gente, se eu tiver que dizer, eles são muito mais crentes que eu. Uau! Ô, glória! Porque diante de um furacão que nós passamos, né? Uma ruptura de um ministério de 22 anos de caminhada, que não foram 22 dias, né? Passamos muitas coisas ali. Ali, para mim, foi uma ruptura muito grande. Foi um luto. Eu passei um luto ali. E diante daquele luto todo que nós estávamos passando, que a igreja, o corpo de Cristo, porque não era só eu, eram muitas igrejas envolvidas. Sim. Eu falei que eu nem queria mais ser pastora. Que eu nem queria mais continuar. E o meu filho de 15 anos virou para mim e disse assim: "E isso, pastora? Vai tirar férias." Porque eu falei, eu tô arrumando uma viagem, já tô comprando as coisas aqui, que nós vamos tirar férias. E ele falou, isso? Vai mesmo, compra essa viagem aí e vai tirar férias. Porque quando você voltar, suas ovelhas vão estar todas perdidas. E quando Jesus vier te buscar, ele vai pedir conta desse sangue, de cada vida, que você vai ser responsável. Uau! Na hora, eu falei assim, Deus... Deus falou, fique quieta, porque ele cresceu dentro da igreja, né? E dentro desses desafios, ele foi forjado, maturado, né? Então, ele tem uma maturidade espiritual, ele é um menino de 15 anos, às vezes as pessoas até confundem, né? Por conta da postura dele. Mas ele é um menino de 15 anos, mas espiritualmente ele é um homem de Deus já, sabe? E ele falou, e eu e o papai vamos, nem que se a gente for para um parque, e você vai ter que ir conosco, ele falou. E rapidamente depois, um outro amigo nosso, pastor, abriu a casa dele, a igreja dele para nos acolher, né? Para estarmos ali dividindo. E aí ele falou, nós vamos, porque nem parque mais foi o Senhor preparou foi uma casa. Olha... E logo no dia seguinte, então assim,
eu vejo assim que foi muito a mão de Deus. Amém. E a postura do Pedro ali me fez parar para pensar. E a postura do meu marido de sacerdote, de não desistir das vidas, ele realmente, eu brinco, né? Porque eu sou uma pastora, mas eu fluo muito no profético. E ele é um pastor raiz mesmo, que cuida de vidas, que tá preocupado com vidas, que liga para saber como tá, que cuida mesmo das vidas. Então ele é o pastor da nossa igreja, né? Jesus conduzindo a nossa igreja, porque a igreja Anatote é de Jesus, mas ele ali é o anjo da igreja, né? Então assim, ele tem um coração pastoral. Ele é paciencioso, consegue ficar escutando a pessoa a hora. Então, assim, você vê, né, é a base ali do pastoreio mesmo, né? Então, eu vejo, assim, que eu tenho o apoio muito dele, nesse sentido de até me ensinar muitas coisas. Então, ele me ensina muitas coisas, me ensina a ter tempo de qualidade com as vidas, a ser pacienciosa. A Pietra também, por mais que ela é mais nova, tem 9 anos, super também dedicada ali no Ministério Infantil. Não, mãe, eu vou estar. Se você não puder ir, eu vou estar. Então, assim, eles já são super comprometidos, assim, com os afazeres da igreja, né? Porque servia uma bênção, né? Com alegria, né? Alegria. É isso. Que bênção. E qual que é a oração de mãe que você faz hoje que não fazia no começo? Você sabe que, muito louco, né? Que essa madrugada eu acordei 3 horas da manhã, né? Nós estamos prestes a um acampamento de jovens. Que vai acontecer sexta, sábado e domingo agora. Olha que legal. E eles vão para esse acampamento de jovens. E o meu filho tem 15 anos, né? Então é o primeiro acampamento dele. Olha. E essa madrugada eu acordei e Deus falou assim no meu coração: ore pelo acampamento, ore por esses jovens, né? E logo quando eu estava ali, eu pedia para que os anjos do Senhor estivessem acampados ao redor da vida deles, guardando, cuidando, dando bênçãos de livramentos. Mas mais do que isso, que eles voltassem de lá cheios de experiência com a presença do Espírito Santo de Deus para contar, para que seja um marco na vida deles, para que seja um virar de grande chave, um alargar de grande estaca, um romper, um divisor de grandes águas. Então eu comecei a clamar por isso. Então eu sempre orei muito por proteção, por cuidado, por respaldo, esconder os olhos maus, continuo orando por isso, mas é chegado um tempo que nós como mães precisamos orar para que o mover do Espírito, a chama, o fogo e as experiências sobrenaturais os marquem. Amém. Então essa tem que ser a nossa oração como mãe. Amém. Que eles vivam experiências sobrenaturais, que eles vivam marcas que não foram contadas para eles, mas que eles viveram. Experiências deles, pessoais. Não só de ouvir falar, mas de com ele andar. Até porque a minha experiência é a minha experiência. A dele vai ser como uma marca na história dele, né? Verdade. Então esse é o meu desejo para esses jovens, para essas crianças. E para que aconteça o sobrenatural e os marque profeticamente, com experiências mesmo, com a palavra de Deus, com o Pai, com a comunhão do Espírito. Amém. Então vamos falar agora sobre a vida profissional, finanças. O que você aprendeu sobre Deus enquanto cuidava das finanças de outras pessoas? Tá aí, né? O mercado financeiro, o nosso banco é um banco private, né? Então, é um multifamily office business, né? Então, nós cuidamos de blindagens patrimoniais, né? Então, nós não cuidamos de pessoa física só, então às vezes a gente cuida de pessoa jurídica, fazemos holding, SA, blindagem patrimonial, e dentro disso nós temos que entrar
não só na pessoa física, nós temos que entrar na empresa da pessoa, nós temos que entrar na casa da pessoa, como que existe essa movimentação, aonde nós podemos blindar, aonde nós podemos socorrer, aonde podemos instruir, ser um canal de bênçãos na vida dessas famílias também. E dentro disso, a gente vê muitas famílias disfuncionais, né? Com muito dinheiro, com muita riqueza, mas que estão disfuncionais, né? Não compartilham a vida um com os outros, ou se apegam muito àquilo que está ali no banco, né? Na conta. E o meu privilégio hoje é poder levar um pouco de Cristo, às vezes sem falar efetivamente de quem eu sou filha, né? Porque tem momentos que eu consigo falar de quem eu sou filha. Sim. Mas tem momentos que eu levo Cristo sem a pessoa saber que é Cristo. Amém. E posteriormente vem me perguntando, mas o que era aquilo que você me disse mesmo? Aí você vê uma falta, uma lacuna, um vazio. Verdade. E existe mesmo um vazio no coração do ser humano muito grande pela presença de Deus. Então você vê que não importa a riqueza que a pessoa tenha. Não importa o quanto ela alcançou, não importa as conquistas que ela teve. Se ela não tem a Cristo, ela não tem a paz que excede a todo entendimento humano, ela não tem a plenitude, ela não tem o regozijo verdadeiro. Verdade. E ali ela passa a viver dependente de algo que não o assegura. Porque o único que nos assegura nesse tempo presente é Jesus. Ele nos assegura. E quantas famílias, pessoas que estão pautando a sua segurança na sua conta bancária, nos bens que possa ter, né? Nas situações, agora com o novo governo vindo, agora com o recolhimento, né, do IR e situações que precisam. Quanto mais terra você tem, quanto mais casa você tem, agora pior é, né? É para regularização. Então, assim... E como ajudar em tudo isso, né? Aí a gente vai levando os valores do reino sem eles perceberem. Então, meu maior privilégio, meu maior presente hoje é levar os valores do reino sem eles perceberem. Mas quando eles veem, a gente está organizando a casa e levando não só recurso, reabastecimento, rentabilidade, bom posicionamento, segurança, solidez, mas também estamos levando uma adequação num giro ali 360, a qual Jesus é o convidado primordial. Amém. E qual conselho financeiro você daria para as mulheres cristãs? O conselho financeiro que eu daria para as mulheres cristãs é não aposte tudo numa cesta só, sabe? Aprenda a diversificar, né? Às vezes a gente aposta tudo numa cestinha só, né? Num investimento só, num lugar só. Então, quão importante é você ter uma carteira diversificada, quão importante é você ter uma blindagem patrimonial, quão importante é, dependendo da sua situação conjugal, você também ter uma previdência, quão importante é você ter alguém também para te instruir adequadamente nas tuas finanças e que seja alguém que entre com segurança e para mostrar novos horizontes, né? Porque às vezes a gente fica tão acostumado a olhar numa ponta só que a gente esquece que tem um horizonte para nós. É verdade. Então hoje nós também abrimos contas offshore, então levamos às vezes para fora um pouquinho. Então, dependendo da situação que a pessoa está, o quão é importante ter esse olhar de diversificar a carteira, diversificar os investimentos e ter sempre uma ponta de segurança, sempre algo guardado que não tenha volatilidade, que seja seguro. Eu acho que isso é a base, porque
tem assessores muito arrojados por aí. Uhum. E eu não sou uma assessora arrojada, eu sou uma assessora conservadora. Então, eu sempre aconselho os meus clientes, o melhor de tudo é não perder. É. Então, vamos ter uma ponta de segurança, Uhum. né? Dentro desse arrojo todo, vamos ter uma ponta de segurança. Então, eu sou a assessora que quero sempre assegurar. Uhum. Aí, uma parte, se eu puder dar esse conselho, seria esse. Às vezes é melhor a gente estar em algo que não seja tão grandioso, mas que nos traga segurança, e nós, em momentos de volatilidade, em momentos do cenário econômico difícil, nós não venhamos a perder. É verdade. E sobre a sua identidade espiritual, assim, vamos falar um pouco de espiritualidade. O que amadureceu, o que amadureceu em você que te tornou uma líder mais sensível? Você sabe que essa última situação que nós passamos de rompimento mesmo do ministério, a princípio, na ruptura, me tornou uma pessoa muito insensível. Porque a gente toma tanta pancada, né? Tanta pancada, que eu acabei não tendo mais sentimentos. Se fechou. Me blindei. Lindo. Me blindei porque quem a gente confiava que estava com a gente, que dizia que ia estar com a gente, não estava com a gente. Quem a gente pensava que não ia estar com a gente, esteve com a gente. E aí, eu vendo tudo aquilo, o que eu fiz? Eu me blindei e me tornei uma pessoa insensível. Só que nesses 14 meses que nós ficamos ali acoplados, junto com esse ministério de amigos nossos queridos, pastores, foi onde nós somos curados, foi onde nós somos restaurados. E quão foi importante esses 14 meses ali. Porque ali Deus me curou dentro daquele processo. Né? E nós estávamos agora, segunda-feira, num amigo secreto das colunas de mulheres, porque eu sou bem próxima às mulheres, né? E nós fizemos uma estratégia de dar o presente do amigo secreto, tiramos o amigo secreto ali na hora, para ninguém saber quem que era, dar os presentes do amigo secreto e escrever uma carta profética para essa mulher. E todas se empenharam na carta profética, você não sabe o que saiu de lá. Foi um chororô. E eu escrevi minha carta para minha amiga secreta e eu tinha certeza quem eu ia tirar. Olha que loucura. Isso que nós tiramos 3 vezes o mesmo amigo secreto, porque a pessoa pegava ela toda vez. Olha, incrível. Mas eu, no fim, sabia que eu ia tirar essa pessoa. E eu escrevi essa carta, e quando eu descobri que era essa pessoa, e quando eu comecei a ler a carta para ela, eu comecei a chorar. Lendo a carta profética para ela. E as mulheres que estão comigo e passaram todo esse processo comigo, falaram, nossa, a pastora chorando? A pastora não chora. A pastora é firme, a pastora vai, porque eu sou da guerra, né, amiga? Eu sou da guerra. E aí eu não conseguia ler a carta direito, eu emocionada ali naquele momento, né? E aí eu falei, não, meninas, o que aconteceu foi que a pastora aqui tomou tanta pancada, que eu perdi os sentimentos, né? E elas, pastora, pelo amor de Deus, não fala isso. Eu falei, fica tranquila, porque já voltaram. E tá aqui a prova disso, né? Apesar de eu ser uma pessoa mais colérica mesmo, eu tenho emoções e sentimentos, né? E sensações. E ali Deus me falou, olha como que realmente você já foi curada de tudo que você passou, né? Porque só a gente na pele que vive, né? Quando tá dentro de uma situação que tá sendo corrompido, o seu nome vai junto, o seu nome é envolvido junto, você nem sabe o que tá indo junto com isso. Então, assim, tantas coisas que a gente passou que me fez insensível, mas
tanta coisa que nós estamos passando nesse recomeço, nessa reconstrução, nesse início, que também me faz sensível hoje e que também me faz valorizar e olhar para os que ficaram e valorizar quem ficou. Com certeza. Como eu não valorizaria de repente antes. Então, hoje eu carrego essa sensibilidade novamente, né? Amém. E Deus fez tudo novo, de novo. Porque Ele, por mais que a gente pense que não vai acontecer novamente, Ele é especialista em fazer de novo. Porque tava aí, não é? Tava aí. É verdade. E qual a estação da alma você acredita que Deus está encerrando na sua vida agora? E qual que Ele está abrindo? Eu acho que é dessa mulher, assim, por incrível que pareça, né? Eu sempre fui da guerra, eu sempre fui muito posicionada, eu sempre soube quem eu sou, o que eu estou fazendo, para onde eu vou. Decidi. Mas isso também faz a gente sair atropelando, né, as coisas, né? Às vezes. Como um trator mesmo, né? E nem sempre isso é positivo, né? Mas eu sinto que Deus está abrindo uma nova estação na minha vida, de uma mulher sensível à voz do Espírito, Amém. de uma mulher que carrega um amor incondicional do Pai, que ama mesmo sem a pessoa acreditar, que acredita na pessoa mesmo sem ela acreditar nela mesma. Né? Então, eu sou uma pessoa que acredito hoje, além de tudo, apesar de tudo, muito mais nas pessoas, mesmo como quando era antes, né? Então, eu acredito muito nas pessoas hoje, mesmo quando elas não acreditam nelas, né? E eu dou possibilidades de alcance, eu dou possibilidades de caminhar, de aprender, de estarmos juntas. Então, eu acho que esse novo ciclo desse olhar de Deus, dessa sensibilidade do Espírito, desse mover que nos resgata de nós mesmas, né? E que nos faz ouvir a voz do Pai. Eu acho que é essa estação que nós estamos vivendo hoje. Amém. E você é uma mulher que se move muito no profético, então libera uma palavra para as mulheres que estão tentando ser fortes, mas estão cansadas. Meu Deus. Em Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Amém. Porque eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e suave. Então eu digo hoje para você, mulher, que tem se cobrado tanto, que tem carregado mochilas, responsabilidades que talvez não sejam suas, pesos às vezes em excesso, que também não sejam responsabilidade sua carregar. Eu convido você, lance ao Senhor. Vá ao Senhor. A palavra de Deus diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve e suave. O Senhor não é julgador, Ele não é acusador. E se você tem recebido algo que tem te acusado, que tem te amedrontado, que tem te extasiado, que tem te apostatado, que tem te parado, minado a tua fé e a tua expectativa, é tempo de você voltar e ir ao Senhor e entregar a Ele toda a bagagem que tem te sobrecarregado, porque esse peso não foi escolhido para você nessa estação. É um tempo de leveza espiritual, é um tempo de acesso às coisas espirituais do Pai, e é um tempo de você carregar a tua semente, mesmo que andando e chorando, mas voltará com alegria, trazendo os feixes do Senhor. Um tempo de leveza e de paz sobre a sua vida, mulher, em nome de Jesus. Amém. É isso. Eu vou agora fazer uma dinâmica rápida, que a gente está indo para o final. Tá. E eu vou falar uma frase e você completa. Tá. Uma mulher sábia é aquela que edifica a casa. No silêncio, Deus me transforma. Eu me tornei forte quando eu
desci no secreto. A mentira que eu precisei abandonar foi aquilo que eu carregava do passado, mas que eu entreguei para Cristo, a nova mulher. Amém. Hoje eu sou grata porque um dia eu fui aceita, eu fui filha, eu fui escolhida por um pai de perto. O que eu quero que minhas filhas espirituais aprendam é viver nesse temor de ouvir a voz do Pai e receber dele as direções para poder seguir. Amém. Petrusca, que riqueza te ouvir. Obrigada pela sua entrega, pela sua vulnerabilidade e também pela sua doçura. Você é doce. Você tem uma doçura do espírito. Amém. E compartilha suas redes sociais, aquilo que você quer falar agora nesse finalzinho. Fica à vontade. É isso, mulher. Você que quer ter uma palavra de encontro ao coração, eu compartilho ali, né, palavras do coração de Deus para mulheres que necessitam ali uma palavra, necessitam um alcance. Então você que quer ali ouvir uma palavra de encontro ao teu coração e à tua estação, me segue ali, Petrusca Junqueira, e vai ser uma alegria também te receber nos encontros de mulheres, né, nos cultos de mulheres, uma vez por mês que temos na igreja. É um movimento que alcança outras denominações, outras mulheres, é um evento aberto, é um encontro de mulheres, né? E nós recebemos mulheres de todas as partes, e ali nós somos transformadas e curadas, e eu convido você a estar conosco nesse tempo e nessa estação, para serem um canal e uma voz de Deus. Mulher, se posiciona, esse é o tempo que Ele fez para você, chegou o seu tempo. Amém. Obrigada. Se esse episódio falou com você, curta, compartilhe para ampliar o reino de Deus e também para que essa mensagem ela chegue mais longe, para transformar mais vidas. E não se esqueça, siga o Estação Podcast para continuar recebendo todos os conteúdos e edificar a sua fé. Até a próxima, querendo Deus.